Essa é a história de como começou a apometria. Precisamos ter essa base para compreender como nós temos essa visão do projeto. A apometria é uma técnica madura já, desde 1965. Olha aí, gente, não é tão novinha. Quando veio a Porto Alegre o Dr. Luiz Rodrigues, que é um cidadão porto-riquenho de profissão ele é farmacêutico e bioquímico, ele era residente no Rio de Janeiro. Ele desenvolvia estudos sobre o psiquismo. Ele estava estudando isso que nós estamos trazendo para vocês aqui, que o projeto é especializado. Trabalhar no psiquismo. O Dr. Rodrigues, ele contatou o Dr. Conrado Ferrari, então diretor e presidente lá do EPA, que é o Hospital Esperança lá, o Hospital Espírita, desculpa, de Porto Alegre, lá no EPA. Ele apresentou-lhe uma técnica nova de desdobramento e atendimento no mundo espiritual, a qual ele chamava de hipnometria. Olha que nome interessante, né? Hipnometria. Ele fez uma apresentação a um grupo de espíritas, demonstrando que mediante uma contagem acompanhada de impulsos magnéticos dirigidos pela mente, projetando a mente e contando com um fim nobre, olha que interessante isso aqui, com um fim nobre, era possível provocar o desdobramento espiritual de médiuns ou de pessoas comuns e conduzi-los a hospitais no mundo espiritual para atendimento das patologias diversas. Muito interessante isso. Essa demonstração do Dr. Rodrigues não impressionou a maioria daqueles que estavam ali. Olha que interessante, começou já desse jeito a apometria. Com exceção do Dr. Conrado, né, que foi quem convidou, e Dr. Amado Venâncio, e Dr. Lacerda, que é José Lacerda de Azevedo. E a sua esposa, Dona Yolanda Lacerda de Azevedo, inclusive, aos quais coube a tarefa de dar continuidade a essas experiências do Dr. Rodrigues, que não era espírita, inclusive. Não mais se teve notícias, inclusive, dele até o seu desencarne, Dr. Rodrigues. Dr. Lacerda, eu até vou trazer uma parte histórica aqui, ele nasceu no dia 12 de junho de 1919. Ele desencarnou em 1999. Ele era formado em Medicina pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, lá em 1951. Ele era clínico geral renomado, inclusive, cirurgião, ginecologista, era um homem de sólida cultura, conhecimentos aprofundados em matemática, física, química, botânica, história geral, história da França, história do cristianismo, história da Primeira e Segunda Guerra Mundial. Ele foi o responsável pelo desenvolvimento e fundamentação científica da apometria. Todas aquelas leis lá foi ele que foi elaborando, através dessas pesquisas que eram feitas lá no Hospital Espírita de Porto Alegre. Dr. Lacerda ele tinha uma formação e vivência espírita desde a juventude. Nas artes ser nunca ter exposto. Ele pintou diversos quadros com real valor artístico. Ele casou-se em 1947 com a Dona Yolanda, como eu falei aqui. Ela era médium dedicada e caridosa, com quem ele fez inúmeras pesquisas. Então ali começou este trabalho. Dr. Lacerda, inclusive, ele mudou o nome. Ele adotou o termo apometria. Do grego ele quer dizer apo, além de, separar, né? E metron, que é medida. Então, medida além. Por entender que o termo hipnometria era impróprio, porque ele dava a ideia de hipnose. E não tem nenhuma relação com a técnica apométrica, a hipnose. É muito interessante isso aqui. Então, no início dos trabalhos de fundamentação da apometria, o seu estudo e aplicação ficaram restritos lá às dependências do hospital, lá do EPA, em Porto Alegre. Em meados das décadas dos anos 70, os seus fundamentos já estavam estabelecidos. Ele já tinha estabelecido tudo isso. Em 1975, o Dr. Lacerda apresentou uma conferência no 10º Congresso Americano de Espiritismo, em Mar del Plata, na Argentina, onde ele expôs essa técnica lá. Foi o primeiro contato aberto a público dos seus achados, daquilo que ele estava fundamentando como uma ferramenta de socorro. Já em 77, ele publicou então a primeira edição do livro Espírito e Matéria, que nós recomendamos a vocês, inclusive. E aqui começou a divulgação em massa, então, da apometria.